Olá, meus alunos, como é que vocês estão? Bom, vai começando mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai ver sobre porcentagem, tá? Nessa aula que a gente vai ver sobre porcentagem. Bom, eu trouxe um exemplo para vocês de um livro, tá? Falando um pouco só para a gente ter um conhecimento. Vamos lá. Porcentagem. A pesquisa mostra que 80% dos brasileiros buscam alimentação saudável. A maioria dos brasileiros se esforçam para manter uma alimentação saudável, buscando consumir produtos mais frescos e nutricionalmente ricos. Perdão. A pesquisa ouviu 3.000 pessoas com mais de 16 anos em 12 regiões metropolitanas brasileiras, entre setembro e outubro do ano passado, tá? Isso aqui, tia, a gente vai fazer com esse texto. É só para vocês analisarem a porcentagem que tem aqui, ó, que é 80%, ok? Observe que, para indicar a quantidade de brasileiros que buscam se alimentar de maneira saudável, foi usado o número 80 seguido do símbolo de porcento. Isso significa que, de cada 100 brasileiros, 80 têm essa preocupação. Essa situação pode ser representada pela imagem ao lado. Aqui, ó. Tá? Um monte de brasileiro. Lemos assim: 80%. Assim fica 80%. Tá? Tia, como assim? Bom, sempre quando a gente vê um número em porcentagem, a gente sempre vai ver um número acompanhado com esse símbolo, ó, tá? O porcento. Tia, o que a gente vai fazer com ele, tia? Isso daqui. Toda vez que se eu tiver, por exemplo, 20%. Isso significa o quê? É 20%. Como se eu falasse 20 por 100. Toda vez que eu falo por, é uma ideia de fração. Que o 20 está em cima e por cento está embaixo. Sempre vai ser o 100 embaixo, tá? Porcentagem. Então, por exemplo, eu vou ter 20 por cento. Ou 20 por 100. Se eu for dividir isso daqui, vai ficar como? Coloco 20 aqui. Tenho quantos zeros embaixo? Tem um, tem um 2. Ou seja, meus zeros indicam quantas casas eu preciso voltar, como tá dividindo, tá? Eu ia para frente se eu estivesse multiplicando. Como eu tô dividindo, eu volto. Ou seja, fica 1, 2, cheguei. Coloco a vírgula para indicar que eu cheguei. E aqui eu coloco um zero. Ou seja, 0,20. Então, tá aqui na minha forma de porcentagem, na minha forma de fração e na minha forma de números decimais, ok? Outro exemplo. Se eu quisesse 30%, como é que seria isso em forma de fração? 30 por 100, tá? Sempre a gente vai lembrar que o 100 agora vai estar com ele direto na porcentagem. Então, é 30%, que significa 30 por 30 por. Então, é 30 por 100. Se eu quiser isso em forma de números decimais, como é que eu faço? Coloco 30 aqui. Lembrem sempre que uma fração é uma divisão, tá bom? Então, esse método aqui que a gente está explicando é só para a gente não ter o trabalho de dividir. Então, vamos lá. Aqui tem quantos zeros embaixo? 1, 2. Ou seja, eu tenho que voltar 2 casas. Por que eu volto? Porque é uma divisão, tá? Então, fica 1, 2. Opa, cheguei. E o que não tiver nada, eu completo com 0. Por quê? Porque se eu tiver R$ 0 e se eu não tiver nada real, eu vou ter o quê? Tudo vai ser nada, tá bom? Então, por isso não faz diferença. Faria diferença se eu colocasse 0 após a vírgula, tá bom? Então, vamos lá. Então, vendo isso, agora a gente vai começar a calcular a porcentagem de um número. Por exemplo, vamos supor que eu queira saber quanto é 20% de R$ 100.
Como é que eu vou calcular isso, tia? Pelo amor de Deus, tia. Eu entendi até agora e a senhora chega com isso aqui, tia. E agora, tia? Como é que eu vou fazer? Vamos lá. Ó, como é que eu leio isso aqui, hein? 20%, né? Ou 20 por 100. 20 por 100. O de, toda vez que a gente encontra o de, a gente troca por quem? Pelo sinal de vezes, tá? De igual ao sinal de vezes. Ou ponto, tá? Que significa o quê? Multiplicação. Se vocês quiserem anotar, o de significa multiplicação. De quanto? De R$100. Bota só 100 aqui, tá? Agora a gente vai ver. Gente, toda vez que eu tiver um zero em cima e um zero embaixo, a gente trabalha com corta tudo, tá? Então vamos começar daqui. Eu tenho quantos zeros aqui? Vamos começar com esse. Eu posso cortar esse primeiro zero, sempre tem que ser com o de cima e o de baixo. Com o zero de baixo. Tem mais algum zero? Tem. Embaixo também tem. Ou seja, eu posso cortar o zero de cima com o zero de baixo. E vai sobrar quem? Vai sobrar... Vou colocar aqui, tá? 20 sobre 1 vezes 1. Quanto é 20 vezes 1? Vai ser 20. E se eu tiver 20 dividido para uma pessoa, lembra que fração é a divisão? Mesma coisa que eu tiver 20 dividido por 1. Qual o número que multiplicado por 20 ou por 1 vai ser igual a 20? Vai ser o próprio 20, tá? 1 é o elemento neutro da multiplicação. Toda vez que eu multiplico qualquer número por ele, sempre vai ser ele mesmo. Tá aqui. Ou seja, aqui vai ser igual a 20. Então, 20% de R$100 é igual a quanto? Igual a 20 reais. Certo? Outro exemplo. Se eu tiver, vamos supor que eu queira saber quanto é 10% de 4,50. Ô, tia, por que você tá fazendo isso, tia? Vamos lá. Como é que eu coloco isso aqui? 10 sobre 100, que é 10%. 10%. De troco por quem? Por sinal de vezes, multiplicação. E coloco aqui o 4,50. Tá bom? Então, vamos lá. Quando eu multiplico 4,50 por 10, eu vou fazer como? 4,50 multiplicado por 10 vai ser igual a... Deixa eu colocar aqui, gente. Ó. Como a gente está multiplicando, a gente vai para frente, tá? Então, fica 4,50. Aqui tem quantos zeros no 10? 1, né? Então, eu vou ter que andar uma casa. Lembrem que a quantidade zero representa a quantidade de casas. Tanto que a gente vai para frente ou que a gente pode voltar. Quando a gente multiplica, a gente anda para frente. E quando a gente divide, a gente anda para trás, tá? Então, aqui vai ser como? Uma casa. Minha vírgula tá aqui, ó. Eu conto de onde parou minha vírgula. Ou seja, uma casa para frente, cheguei. Então, aqui vai ser igual a 45. Tá? Então, vamos lá. Igual a 45. Dividido por quem? Por 100. Vamos continuar aqui, tá?
Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o 45,0, que é o 45, tá? E vai botar quantas casas? 2 casas, né? 2 zeros são igual a 2 casas. Ok? Então, vamos lá. Vamos voltar. 1, 2, cheguei. O minha vírgula é como se fosse minha bandeirinha de chegada, ó, tá? Para indicar que eu cheguei. Tá certo? Então, vamos lá. E aqui eu coloco 0. Ou seja, 10% de 4,50 vai ser 45 centavos. Tá certo? Pois, galerinha, ficamos aqui sobre porcentagem, tá? Qualquer dúvida, por favor, perguntem.